Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja, que ele edificou nos corações dos verdadeiros adoradores. A igreja de Cristo não é A, não é AB, não é C, não é nenhuma denominação inventada, criada, construída por homens. A igreja do Senhor não é aquela que é construída na esquina, não é construída nas praças. A igreja do Senhor nunca foi essa igreja. A igreja do Senhor, ela é única, ela é verdadeira e ela tem um selo do Espírito Santo. Todos aqueles que são selados com o selo do Espírito Santo faz parte da igreja de Cristo. Essas denominações, o qual foram construídas por homens que inventaram outros dogmas, inventaram outras doutrinas, outro evangelho, elas não passam de empresas focadas simplesmente no bolso dos seus membros. Igrejas que são construídas dependem do dinheiro, porque depois que tira o dinheiro acaba a denominação. Igrejas que dependem do demônio para que ela seja ainda mais favorecida. Igrejas que dependem de testemunho de homens, testemunho de mulheres, para que aumentem os clientes. Eu não falo membros, eu falo clientes, porque são patrocinadores. E muitos não conhecem essa verdade, muitos não foram libertos ainda pelo fato de não ler a Escritura. Porque é Jesus que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é quem crê em mim, como diz o homem, como diz o universal, como diz o mundial. É quem crê em mim, como diz a Escritura. Esses homens donos de empresas, mega templos, esses homens usurparam da verdade do Senhor, estão ensinando doutrinas, preceitos, rudimentos e tradições de homens que não tem nada a ver com a Escritura. A Escritura, ela só tem um objetivo: salvar você, inclusive da sua ganância, que é deste mundo, salvar você do pecado, salvar você deste mundo. Porque Jesus Cristo, ele fala: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus também vencerá o mundo. Vencerá o mundo, vencerá a ganância, o desejo, vencerá o pecado, vence tudo aquilo que domina as ovelhas do Senhor aqui na terra. É por isso que Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra, porque ele sabia que enquanto você está juntando tesouro na terra, o teu coração vai ficar focado naquele tesouro. Você quer ver o tanto que é difícil o rico entrar no reino dos céus? Fala para ele vender tudo e dar para os pobres. Fala, vamos ver se ele vende. Melhor dizendo, fala para os líderes religiosos que se diz cristão, fala para eles vender tudo, dar para os pobres e seguir Jesus. Não vai fazer isso. Para você ver o tanto que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É Cristo que está falando. Está mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Ou seja, quase impossível. Para Deus é possível, porque um rico ser salvo. E Jesus Cristo falou que foi do agrado do Pai dar aos pobres o reino de Deus. E os pobres correndo atrás de riqueza, correndo atrás do dinheiro deste mundo, perdendo a salvação, perdendo o reino. Por causa do quê? Por causa da ganância dos ministros de Satanás oferecem, que os ministros das trevas oferecem. Pessoas que se transfiguram em ministro de Deus, transfiguram em ministro de Cristo, como está lá em 2 Coríntios 11. Pessoas que parecem verdadeiramente pastores, mas na verdade são bodes, lobos devoradores. Jesus Cristo disse: acautelai, examina os falsos profetas. Cuidado, é um alerta que o outro está falando lá em Mateus 7,15. Porque eles parecem ovelhas, parecem um cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Está vendo quem é o devorador? Quem é o devorador que devora o dinheiro? E muitas pessoas acham que o devorador é o demônio. Como é que o demônio vai devorar algo físico se ele é espiritual? Os devoradores são os mestres que roubam o dinheiro seu. Os devoradores são os falsos pastores que cobram dízimo em dinheiro. Esses são os devoradores, que devoram a casa inteira, que cobram tributo dos pobres,
Misericórdia, como é que consegue cobrar tributo dos pobres? Quando eu falo tributo, eu falo imposto, eu não falo dízimo. Dízimo é alimento. Dízimo sempre foi alimento na Escritura. É uma maldição quando fala que dízimo é dinheiro. Estão jogando a verdade de Deus por terra. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 23: vocês que dão o dízimo doendo, de comida, doente, é alimento. Se quer dar dízimo para alguém, dá alimento para aquela pessoa, dá 10% daquilo que você comprou. Mas por causa da ganância dos mestres, por causa da ganância dos seguidores, vocês é que fizeram seus mestres desviar do caminho. Porque é muita tentação, por causa do amor ao dinheiro, a raiz de toda espécie de males. Vocês colocaram o dinheiro na mão deles e eles desviaram do caminho. Porque é muita tentação, a pessoa não consegue suportar, é muito ganancioso. Se tivesse dado o dízimo correto na mão deles, eles iam dividir para os pobres, porque dízimo é alimento. Dízimo é 10% que tira da lavoura. E é uma vez no ano para você ver que é alimento. Não é 10% de dinheiro e tirado da lavoura. Dinheiro ninguém tira da lavoura, que tira é alimento. Mas por causa dessa ganância, paz, meu amado, mas por causa dessa ganância, muitos vão de mal a pior, desviando da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Você quer saber o que é doutrina de demônio? Satanás acrescentou um não, lá em Gênesis, um não. Quando ele disse para Eva: não, certamente você não morrerá se você comer desse fruto. Mas só que o mandamento do Senhor falou: se comer desse fruto, certamente morrerás. E Satanás só acrescentou não, doutrina de demônio. Você quer ver outra doutrina de demônio? Quando o Senhor fala: não ajuntei tesouro na terra. Doutrina de demônio, ajuda. Tirou não. Você quer ver outra doutrina de demônio? Satanás pegou a escritura para Jesus lá em Mateus 4 e Lucas 4. Só que pregou com a interpretação dele. É assim que os líderes religiosos, os falsos profetas também interpretam, da maneira dele. Cada religião da terra tem o seu ponto de vista quanto ao reino. Só existe um ponto de vista correto do Espírito Santo. Se atentamente ouvir a voz do Espírito Santo no dia que se chama hoje. Hoje mesmo você entrará no reino. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Amanhã o teu coração vai estar duro. De tanta palavra vir, você vai resistindo, chega um certo ponto que teu coração endurece. Aí você não aceita esse evangelho. Você quer ver outra mentira que está acontecendo no meio religioso? Aceitar Jesus. É como se Jesus estivesse implorando para a pessoa aceitar ele. Isso não existe. Não existe base nenhuma na escritura para você aceitar Jesus. Vem para cá para aceitar Jesus. Não. Jesus, quando ele passava, ele falava bem assim, ó: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus não falou: olha a água, olha a água, olha a água, eu sou a fonte, olha a água. Não. Ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. De graça, direto da fonte da água da vida. Quer ver dessa água verdadeira? Escritura. Esse é o verdadeiro banquete que o crente participa com o Senhor da glória, juntamente com o teu espírito, comendo desse alimento espiritual. Bíblia. O Senhor fala: errais por não conhecer a escritura e o poder de Deus. Jesus Cristo falou: errais por não conhecer a religião, errais por não conhecer uma denominação, errais por não conhecer uma instituição. Não é você, errais por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus. Porque se conhecesse a escritura, ia saber que Jesus Cristo quer misericórdia e não sacrifício. Conhecer a Deus é mais do que holocaustos. Por isso que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, uma só. Ele vai vir buscar o santificado em teu nome. Ele vai vir buscar os eleitos que ele elegeu, aqueles que ele purificou com teu sangue. A igreja de Cristo são só os salvos. A igreja de
Cristo são só os... A boca fala que o coração está cheio, criatura. O coração está cheio disso aí. A igreja do Senhor são só os salvos. Acrescentava Deus à igreja os que vão ser salvos. Que igreja? Não tem nome? Aí fica levantando os bodes. Sempre tem uns bodes para levantar, né? Aí fala palavrão, diz que é do Senhor. Pelas suas obras você confessa qual é o Senhor que você serve, Satanás ou Jesus Cristo. Pela sua boca você confessa. O coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Eu estou falando de salvação, eu estou falando da verdade, eu estou falando do Senhor da glória, eu estou falando da verdadeira igreja, eu estou falando da salvação, porque meu coração está cheio. Se eu estivesse falando palavrão, meu coração estava cheio de Satanás. Como o Boca Suja falou aqui agora. É isso aí, parceiro. Não dá importância para isso, não. Faz, Continua a sua caminhada que então, vai dar certo. Jesus Cristo vai vir buscar só uma igreja que não tem CNPJ. Não tem CNPJ. Ela não é empresa. A igreja do Senhor não é empresa. Como é que ela tem CNPJ? Não tem nome. Você sabe por que não tem nome? Porque não é dessa terra. Ele mesmo diz: se meu reino fosse dessa terra, eu pedi meu pai enviaria os anjos para me proteger dessa hora. Meu reino não é daqui. Como é que Jesus Cristo vai colocar nome? Como é que Jesus Cristo vai construir uma empresa, um império nessa terra, se o reino dele não é daqui? Você viu o engano? E as pessoas frequentando templos, dando dízimo para os pastores, dando dízimo para os mestres, para os padres, para os espíritas, enriquecendo eles, e nessa ganância todo mundo caindo em tentação, em laços. A Escritura fala: espalhou e deu para os pobres. O quê? Os pobres. O quê? Os pobres. A Escritura não fala para você dar para o religioso. Ele não vai ter base. Jesus Cristo falou assim: vai lá, jovem rico, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Está vendo o engano? Atos 2, Atos 4 também fala que aqueles apóstolos estavam reunidos como um só corpo, unânimes, cantando alegre, juntamente comendo pão com alegria, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor ali, em um só corpo, em uma só união. Porque eles reuniam como igreja. Igreja são pessoas, igreja não é tijolo, igreja não é pedra. A maior mentira inventada por homem é construir um império, construir uma empresa e dizer que é igreja. Igreja de Cristo são só os salvos. Os perdidos não faz parte da igreja de Cristo. Os pobres não faz parte da igreja de Cristo. Não faz parte. Todos aqueles que eram ricos vendiam as suas propriedades, depositavam no pé dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com quem? Com os pobres. Ih, está longe essa religião de hoje, hein? Está muito longe da igreja verdadeira. Repartia com os necessitados. Não havia nenhum necessitado no meio daquela igreja, no meio daquele corpo, no meio daquela comunhão. Todos viviam em comum, todos eram igual. E hoje é só os líderes que é rico. Verdade, mano. Só os líderes religiosos que são ricos. E os membros, por que os membros também não são ricos? Não é para viver todo mundo em comum? Eu não acho errado, por exemplo, o dono da Universal tem uma casa lá no condomínio fechado, contando que seu membro também tem lá, seja vizinho dele. Não acho errado, todo mundo em comum, é igual. Eu não acho, por exemplo, ele ser o dono da Record, contando que você também seja o dono. Você que é seguidor dele. Não acho errado. Todo mundo em comum, todo mundo igual. Porque Jesus Cristo não tinha nada dessa terra. Nada dessa terra. Para ele ter moral para falar que não é para ajudar tesouro na terra. Busca as coisas que são do alto. Busca as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. 1 Tessalonicenses 3. Porque o corpo do pecado, o seu corpo físico, o seu corpo dessa terra, já foi desfeito. Para que o corpo espiritual, ou seja, você agora vai viver a experiência com Deus. Você agora vai viver o mundo espiritual. Você não vai mais tocar nada nessa terra.
Você tem que lembrar que você é peregrino, ovelha. Acorda, ovelha. Nós só temos um pastor, Jesus Cristo. Os outros são impostores. Nenhum apóstolo se chamou de pastor, nenhum presbítero da Escritura chamou de pastor, o de hoje se chama de pastor e todo mundo acredita. Pastor é que apacenta a ovelha, pastor é que cuida da ovelha, pastor é que dá vida para a ovelha, e não as ovelhas que dá vida para o pastor, e não a ovelha que dá dinheiro para o pastor. Isso está errado. Isso são empresa, não é a igreja. A igreja de Cristo todo mundo vive em comum. Não existe ninguém maior do que ninguém. Jesus Cristo falou para o seu discípulo lá em Mateus 22 e em Lucas 20. Ele diz: no meio dos pecadores, nos meios dos publicanos, existe alguém que exerce poder sobre os pequenos. No meio de vocês não. Todos vocês são iguais. Aquele que dentro de vocês quiser ser maior, seja servo, seja escravo do outro. Se você quer ser grande, seja menor. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Isso é evangelho. Outro engano do evangelho: vem para Jesus Cristo que você vai ser feliz. Vem para Jesus que você vai mudar a sua vida. Vai não, vai não. Vem para Jesus para você jogar a sua vida fora. O evangelho é esse, para você ter outra vida. Aquele que quiser ter a vida, perdê-la-á. Isso é evangelho. Todos que estão em Cristo Jesus padecerão perseguição, todos terão aflição, todos serão perseguidos por causa do meu nome, todos serão odiados por todo mundo por causa do meu nome. Me explica qual é a denominação que está sendo odiada por causa do nome de Cristo. Você sabe por que não está sendo odiada? Porque falam do mundo, por isso que o mundo os ouve. Está cheio. O pastor, bode. O rebanho, bode. Bate cabeça. O bode não está contente em comer o pasto, em comer o alimento espiritual. Ele quer sempre quebrar a cerca, vai para o outro lado. A ovelha não. A ovelha é apacentada com mansidão. O Senhor diz através de Oséias, capítulo 8, o Senhor fala bem assim, ó: levantaram reis, mas não por mim. Levantaram príncipes, levantaram pastores, levantaram presbíteros, mas eu nem conheço. Porque ele fala: eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, mas levantaram, eu nem conheço, não sei quem é. Porque quando você vai para Atos 20, versículo 28, Paulo fala bem assim, ó: que Deus, ele levantou, que o Espírito Santo levanta bispo, o Espírito Santo levanta bispo para apacentares o rebanho de Deus que ele comprou com seu sangue. Quem é que levanta bispo? O Espírito Santo. O Espírito Santo levanta pessoas espirituais, que falam das coisas do céu, que falam das coisas de cima, não de baixo. Se é o Espírito Santo que levanta, então vamos ver a lista do bispo. Vamos ver a lista do bispo, para você ver que você não conhece Bíblia. Você está sendo enganado, você está sendo extorquido, roubado. Olha a lista do bispo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Não é o Espírito Santo que levanta? Então o Espírito Santo também dá a lista. Irrepreensível, marido de uma só mulher. O que tem de bispo, que tem 5 mulheres, 10 mulheres, 20 mulheres. Bispo é de Deus. Continuando. Vigilante, sóbrio, honesto. O que mais tem é desonesto. Hospitaleiro, ninguém recebe você na casa dele. Eu já ouvi aqui um pastor que não recebe ninguém na casa dele. Pastor não pode. Hospitaleiro, apto para ensinar. O que é apto para ensinar? Você se dispõe a ensinar, de graça. De graça recebeste? Mateus 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça sai. Deus te deu conhecimento, dá o conhecimento de graça. Porque se você estiver cobrando, você vai receber o seu galardão. Não beba vinho. E olha que o vinho não tinha essa mistura dessa pinga que tem hoje não. Os vinhos de hoje é tudo cachaceiro. A maioria é tudo cachaceiro. Porque as pessoas não olham para a lista que tem. E realmente esse vinho que ela está com Espírito Santo não.
Tem que olhar para a lista, é a Escritura. Jesus falou: só tem que ir como diz a Escritura. A Escritura está falando da lista, como se deve ser o bispo que ia fazer do rebanho de Deus. É só você olhar. Não espancador é o que mais faz, bate mulher. Tá? Nas lives você vê. Não cobiçoso de top ganância. A guerra do autor foi tudo ganancioso. Só pega dinheiro. Você entra nessas empresas evangélicas, porque eu não posso chamar isso de igreja, é uma blasfêmia. Empresa evangélica, empresa católica, empresa de tudo, não é igreja. Você entra nessas empresas, só fala de dinheiro. Claro, é empresa. Você queria que a empresa falasse de quê? Você vai na empresa do Vale Doce, só fala em dinheiro, porque fala em investimento. Você vai na empresa Tatico, lá está para nós, gente, vamos dar um jeito de comprar mais barato, para nós vender, para nós lucrar mais. É empresa. Você vai, por exemplo, numa padaria e fala: ó, gente, vamos dar um jeito de comprar um trigo mais barato para a gente lucrar mais, porque nós temos que investir para ganhar mais. Empresa. Assim também são as empresas evangélicas. Só fala de dinheiro, porque são empresas. A ideia de Cristo não fala desse maldito dinheiro, pelo contrário, Paulo fala: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, onde nessa cobiça muitos caem em laços e tentações que submergem o homem à loucura e perdição. Timóteo, foge dessas coisas. 1 Timóteo 6, versículo 7 em diante. Nada trouxemos para este mundo. Crente, ovelha, nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada levaremos dele, tendo que comer. Você está comendo? Ótimo. Tendo que vestir. Você está vestido? Ótimo. Esteja com isso satisfeito. Isso é igreja. Igreja tem comunhão com o Espírito Santo. Igreja tem comunhão com a verdade. A igreja fala a verdade. A igreja não tem medo de falar a verdade. A igreja fala de Cristo. A igreja não fala de pastor. Ai, meu pastor. Ai, meu bispo. Ai, isso é bajulação. Você tem que falar de Cristo. Foi ele que morreu por você na cruz. Lá em 1 Coríntios 1 e 1:3 também ele vai falar: ah, eu sou de Cefas. Ah, a igreja de Corinto falando isso. Está vendo? A igreja de Corinto já falava isso. Eu sou de Cefas. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Cristo. Aí Paulo fala assim: ó, Coríntios, igreja de Corinto, por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que morreu por você na cruz? Foi a Tora que morreu por você na cruz? Foi a Universal que morreu por você na cruz? Para você falar que você pertence a ela? Foi a Mundial que morreu na cruz? Você tem que falar: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Lavado e remido com teu sangue. Mas Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As ovelhas de Cristo já estão salvas, já são ovelhas, só vai ouvir. É como se Deus dependesse dessas empresas evangélicas para salvar a ovelha dele. O Senhor permite que a ovelha entre lá, porque a ovelha é gananciosa como é o líder. Como está em Oséias 4, assim como é a liderança, assim também será o povo. A liderança é o quê? Gananciosa? O povo também é. Você entende a lógica da matemática? De você colocar tudo no altar e você receber tudo de Deus? Você já viu essa lógica? Que lógica mais sem pé e cabeça? Aí você coloca tudo no altar, você vai dar tudo que você tem e Deus vai te dar tudo. Isso é antes. Meu Deus do céu, o povo é muito ignorante. É por isso que o Senhor falou, através de Paulo lá, em Romanos 1, que o povo está sendo entregue ao espírito do erro. Quando ouviram a doutrina de demônios, espíritos enganadores. É o que mais existe dentro do povo de Deus. Ai, você não pode julgar. Não vai para o inferno então. Julga não.
Um demônio está pregando para você, não julga não, segue ele. Jesus falou, acautelai do falso profeta. Jesus também estava julgando? Paulo estava falando, temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não toparão o rebanho. Paulo também está julgando? Pegue. Assim como houve no meio dos nossos pais falsos profetas, assim também haverá no meio de vocês falsos doutores, que farão de vós negócio. Há muito tempo já foi escrito, está vendo que não é novidade? Farão de vós negócio com palavras persuasivas, com lisonjas, ou seja, enganando o povo, para atrair após si. Porque o Evangelho de Cristo não atrai ninguém. O Evangelho de Cristo não dá dinheiro para ninguém. O Evangelho de Cristo ela fala, quem não trabalha, que também não merece comer. Segundo Tessalonicenses 5:3. Quem não trabalha não é digno de comer, porque no suor do teu rosto tu come teu pão. Gênesis, princípio. Gênesis 3:19. João, 1 João 4. Será que João também está julgando? Filhinhos, não creiais em todo o espírito. Antes, examinai, julgai se esse espírito vem de Deus ou não. Porque muitos espíritos enganadores têm se levantado no mundo. E olha que foi escrita essa carta mais de 2000 anos atrás. João, Pedro, Paulo, Jesus Cristo, Tiago, já alertou o povo. Essa geração ela tem o que ela merece. Uma geração pervertida, uma geração que não se converte mais ao Senhor, uma geração perdida, que não dá mais ouvido para a palavra do Senhor, nem lê Bíblia. Essa geração nem Bíblia lê. É claro que vai ser enganado. É a Escritura que liberta o homem. Conhecerás a verdade vai te libertar. Davi falou, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você sabe como que você não peca contra o Senhor? Quando você guarda a palavra no teu coração, quando você alimenta da Bíblia, quando você medita nela de dia e noite, como está lá em Salmos 1, ante o teu prazer na palavra do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Aí você não vai pecar contra o Senhor, mas caso contrário, você vai fazer só a vontade do diabo. Ah, mas Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo, é mesmo? É? 1 João 3:8, aqueles que praticam o pecado é filho do diabo. É a Escritura. É por isso que tem que pregar para essa geração dura, para ver se essa geração acorda, para sacudir a figueira, para ver se esse povo acorda e venha despertar desse sono profundo. Porque Jesus Cristo não vai vir buscar meia boca, ele vai vir buscar um crente verdadeiro que adora ele, espírito de verdade. Foi ele mesmo que falou. Jesus Cristo não vai vir buscar os qualquer um, ele vai buscar a sua igreja, um povo santo, lavado, um povo que é zeloso de boas obras. Por isso que ele fala, vigiai o tempo todo, para que não caia em tentação. Porque o seu espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Aquele que está de pé, vigia para que não caia. Porque o obreiro da iniquidade que cai, nunca mais se levantará. Muitas pessoas acham ruim essa pregação. É porque são acostumadas a ouvir um evangelho oba-oba. O evangelho que não transforma ninguém. A pessoa fica dando tempo, 100 anos. É a mesma pessoa que entrou, nunca tem transformação. O Evangelho é poder, o Evangelho transforma, o Evangelho transforma o assassino em um pregador do Evangelho, o Evangelho transforma um matador, transforma, por exemplo, uma pessoa suja, uma pessoa limpa. O Evangelho tem poder. Por isso que não tem transformação, não tem Evangelho. A pessoa adora o Senhor só uma hora dentro do tempo.
as 23 horas que fica aqui na terra vai ser o próprio Satanás fazendo algo do diabo. Jesus quis falar lá em 1 João 3, João falando que Jesus quis vir aqui para desfazer as obras do diabo. E por que as obras do diabo ainda estão em você? Por que até hoje não teve arrependimento? Por que até hoje não teve conversão? Se Jesus quis vir aqui para fazer as obras, desfazer as obras do diabo, ou seja, quer tirar o pecado do mundo presente, por que esse pecado está em você ainda? Por que até hoje não tem mudança de vida? Conversão é você converter, é você mudar o seu caminho, é você mudar o seu trajeto, é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus que está no céu. Não adianta você frequentar templo, não adianta você ser dizimista, se você não for fiel à palavra do Senhor, se você não for fiel aos mandamentos do Senhor, você vai para o lago de fogo. Muitos me dirão naquele dia, frequentando o templo: Senhor, eu fiz milagre em teu nome. Ou seja, fez milagre em nome do Senhor Jesus, frequentando o templo. Eu fiz poder em teu nome. Ressuscitei pessoas em teu nome. Expulsei o demônio em teu nome. Jesus vai falar abertamente: não te conheço. Vai adiantar usar o nome do Senhor? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, é dar o reino dos céus. O que adianta falar o nome do Senhor, confessar que é seu Salvador? O que adianta ter, mas não praticar o que você crê? Pelas suas obras, pela sua prática, pela sua conduta, você mostra quem você serve. Jesus, santo, nunca pecou? Ou o diabo cheio de pecado? O próprio pecado. Muitos dizem que tem Deus no coração. Pelas suas obras você nega que existe Deus no teu coração. Porque se Deus está no teu